Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Amém. O Novo Testamento é o quinto livro. Atos 16, verso 5. Amém. Atos 16, verso 5. Diz assim o texto. Amém? Atos 16, 5. Diz assim: assim as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia cresciam em número. Amém? Mais uma vez. Assim as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia cresciam em número. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. A Tua palavra ela é viva, a Tua palavra é alimento para a nossa alma. A Tua palavra, Senhor amado, nos ensina. E a Tua palavra diz, ó Deus amado, que precisamos conhecer essa palavra, Pai. Precisamos conhecer o Senhor, a Deus te conhecer através da palavra, Pai. Então fala conosco nessa noite, ministra nossos corações e que nós possamos ser edificados, ó Deus. Eu me rendo a Ti e declaro a minha dependência total do Senhor. Que eu seja apenas um canal, Senhor, não tenho nada de mim mesmo, Senhor. Que eu seja um canal, que através da minha vida, Senhor amado, a Deus, a igreja seja, Senhor amado, edificada, seja, Senhor, renovada e fortalecida e desafiada a viver, a Deus amado, um novo tempo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém? Amados, esse texto, o contexto desse texto, o apóstolo Paulo, então, junto com Silas, eles começam a caminhar, eles vão pelas igrejas onde eles tinham pregado, onde eles tinham anunciado, e eles então ali vão de igreja em igreja na Cilícia, na Síria, e eles vão ver como as igrejas estavam. Eram igrejas onde eles já tinham pregado, onde já tinham ministrado, onde tinham começado obra, enfim. Então o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e depois acompanhado de Timóteo, eles passam por essas igrejas da Síria e da Cilícia para ver como elas estavam e para ver como o evangelho estava avançando onde eles haviam pregado. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos que a observação deles é bem interessante. O texto fala assim, que eles viram que as igrejas eram edificadas na fé, em alguma tradução fala fortalecidas na fé, e cresciam em número dia após dia. Então é maravilhoso que quando eles saem então para fazer essa supervisão, para ver como as coisas estão, eles veem, sabe, que aquelas igrejas estão crescendo em número e elas estão sendo fortalecidas. Eu fico imaginando, amado, o ambiente dessas igrejas. O ambiente, sabe, a atmosfera daquelas igrejas. Onde realmente as pessoas estavam, sabe, vivendo um tempo sobrenatural. As pessoas daquelas igrejas elas estavam experimentando um mover de Deus. Eu creio que havia muitas pessoas se entregando, muitas pessoas se rendendo. Eu creio que havia milagres, eu creio que havia, sabe, coisas sobrenaturais acontecendo, o Espírito Santo se movendo no meio daquele povo, porque a palavra fala que a igreja, ela crescia dia após dia. Eu fico imaginando, na nossa igreja, nós temos visto aqui, sabe, um ambiente diferente, nós temos experimentado isso, sabe, uma atmosfera diferente, algo sobrenatural no ar, sabe, e tudo isso porque Deus tem se movido em nosso meio. Agora eu fico imaginando essas igrejas aqui, a igreja primitiva, como era a atmosfera deles, sabe, como era o ambiente. Eu creio que haviam curas, eu creio que havia, sabe, coisas sobrenaturais, as pessoas eram atraídas. As pessoas eram, sabe, atraídas à presença de Deus e as vidas eram transformadas dia após dia. Havia muitas conversões, com certeza. E eu digo para você, meu amado, esse ambiente é um ambiente que nós devemos almejar para a nossa igreja. É um ambiente que nós devemos buscar, desejar. Senhor, eu quero que a nossa igreja tenha um ambiente, sabe, sobrenatural, um ambiente onde haja realmente um mover do Senhor, um ambiente de milagre, de cura, de transformação, onde as pessoas venham e elas realmente sintam a presença de Deus. Amado, ninguém vem na igreja para ouvir música ou para ouvir uma pregação, uma palavra. As pessoas vêm porque elas têm sede de Deus. Então esse ambiente nós devemos buscar, devemos almejar, devemos desejar para a nossa igreja. Sabe, há um lugar onde as pessoas entram e sentem algo diferente. Nós temos ouvido alguns testemunhos de pessoas que têm vindo. E quando chega aqui, fala, meu Deus, há algo diferente. E não é nós, amados, é apesar de nós.
nós não temos nada, nós não somos nada, mas Deus se move nesse lugar. E eu creio nisso, e nessa noite eu digo para você, Deus está aqui. E eu creio, meu amado, que Deus está, sabe, com a mão dele estendida sobre esse lugar, e a sua vida pode ser tocada pelo Senhor, porque Deus quer tocar nessa noite. E uma coisa que nós observamos nesse texto, é que Paulo e Silas e Timóteo, eles veem realmente, sabe, que as igrejas elas eram, além de crescerem, o texto fala que elas eram também fortalecidas. As igrejas eram igrejas fortes, e o tema da palavra hoje é isso, é uma igreja forte. Agora, sabe, surge a pergunta, o que faz uma igreja forte? O que faz uma igreja ser forte ou fraca? Ah, pastor, mas existe igreja forte, igreja fraca? Sabe, amado, uma igreja forte é quando os seus membros, quando as pessoas, são pessoas que realmente estão buscando isso, se fortalecer no Senhor. Uma igreja forte é uma igreja onde as pessoas realmente, elas estão numa busca por fortalecimento espiritual, cada um buscando, cada um se rendendo, cada um pagando preço, orando, buscando. Você se fortalece, amado. Quando você se fortalece, quando você busca, sabe, em Deus se fortalecer, quando você busca na palavra, na oração, no jejum, você se fortalece, o outro irmão se fortalece, e isso faz com que a igreja seja forte. Porque Romanos 15:1, se você puder abrir, Romanos 15:1 fala que há fracos e há fortes na igreja. Há pessoas que são, o texto fala de Romanos 15, capítulo 1, eu acho interessante esse texto, porque ele fala que na igreja há pessoas fracas e há pessoas fortes. Diz o texto, Romanos 15:1, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Olha o que o texto fala, nós que somos fortes. Quem escreve esse texto? Paulo escrevendo, na verdade quem escreveu o texto foi o Tércio, que escreve. Paulo está citando e Tércio está escrevendo ali, mas ele coloca ali, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Sabe, mas isso me mostra que na igreja existem pessoas fracas e pessoas fortes. Não é isso que a Bíblia fala? Paulo está escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, aos romanos. E ele vê ali que existiam pessoas fracas e existiam pessoas fortes. Há pessoas que buscam agradar a si mesma e há aquelas pessoas que estão buscando agradar a Deus. A minha pergunta é, em que categoria você se encontra? Fraco ou forte? Pastor, qual que é o termômetro? Como é que eu meço isso? Fácil. As que buscam agradar a si mesmo são as fracas. As que buscam fazer a sua própria vontade, seja feita a minha vontade. Senhor, tem que ser tudo do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu gosto, tem que ser da cor que eu acho, tem que ser do jeito que eu prefiro. Sabe, quando a pessoa está fazendo isso, ela está se mostrando uma pessoa fraca. O texto fala, mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, sabe em que categoria você se encontra? Aqueles que suportam em amor são os fortes. Tem hora que Deus coloca umas lixas, irmão. E você fala, Senhor amado. E Deus fala, suporta em amor. Deus fala, você tem que amar. Deus fala, você vai precisar suportar em amor. Por quê? Porque aí você está se mostrando fraco, forte. Mas fracos são aqueles que estão sempre magoados, chateados, cheios de amargura. E amada, a amargura é terrível. Hebreus fala assim, que nenhuma raiz de amargura brotando do seu coração impeça as suas orações. A pessoa se torna fraca porque tem alguma coisa entre ela e Deus. Jesus tirou, sabe, a parede que separava. Jesus rasgou o véu que separava. Jesus abriu um novo e vivo caminho. Mas muitas vezes, o fraco na fé, ele coloca alguma coisa, alguma barreira. É uma mágoa, é uma tristeza, é uma chateação, é um bico, é um mimimi, é um nhenhenhê. Sabe, amado, e a Bíblia fala, vós que sois fortes. Olha para o irmão que está do teu lado, pergunta para ele, forte ou fraco? Só pergunta assim, disfarça, né? Forte ou fraco, irmão? Somos uma igreja forte? Nós somos igreja, amém? Nós somos fortes ou nós somos fracos? Vós que sois fortes, ajuda a suportar os fracos. Irmão, Deus nos chama a essa responsabilidade. Uma igreja é forte quando os seus membros são fortes. Uma igreja é forte quando os irmãos são fortes. Uma igreja é forte quando o irmão não busca agradar a si mesmo, mas agradar ao Senhor. E a minha pergunta é,
Forte ou fraco? Irmãos, é sério isso. Porque se Romanos fala sobre isso, é porque é uma verdade. Vós que sois fortes, ajuda os fracos. Uma igreja é forte quando os seus membros são fortes, mas a pergunta é como se fortalecer, pastor? Como se fortalecer? E eu anotei aqui rapidamente 4 pontos, que são pontos que realmente, sabe, nos ensina, nos direciona, nos aponta como nós vamos nos fortalecer. Efésios 6,10 você conhece. Quanto a vós, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, como que eu me fortaleço? Primeiro, eu me fortaleço em Deus. Irmão, eu não posso te fortalecer, eu posso te ajudar. O texto fala, vós que sois fortes, ajuda o fraco. Mas quem fortalece é o Senhor. Sabe, então eu digo para você, primeiro ponto, primeira resposta, e se você pergunta, pastor, como eu vou me fortalecer? Primeiro, você se fortalece em Deus. Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mas de que forma, na prática, pastor, que eu me fortaleço? Irmão, tem um caminho muito simples para você se fortalecer no Senhor. Oração, palavra e jejum. Essa receita, esse tripé, nunca entra em desuso, nunca fica obsoleto, nunca enfraquece ou deixa de ter, sabe, o seu papel, a sua importância. Oração, palavra e jejum. Você quer se fortalecer, meu amado? Vai orar. Você quer se fortalecer? Ora, ora, ora ao Senhor, e ora, e clama, mas Deus não está falando nada. Ora, amado. Deus fala no silêncio, Deus fala com não, Deus fala com espera, Deus fala com, aguenta firme aí que eu estou contigo. Amado, a oração é fundamental, a palavra, sabe, amado, precisamos estar, sabe, vivendo a cada dia com a palavra na mão. O Senhor falou no meu coração, alguém trouxe uma palavra para mim, antes de começar esse culto, usa a espada de 2 gumes, e Hebreus fala assim, olha, sabe, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus tem que penetrar nossa vida, sabe, que importância você tem dado à palavra, que importância nós temos dado à palavra. Uma pessoa forte é uma pessoa que se fortalece em Deus, na sua palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra. A Bíblia fala assim, que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Meu amado, a tua Bíblia como está? Onde anda a sua Bíblia? Ah, pastor, no celular. Legal, eu também tenho Bíblia no celular, tenho Bíblia no tablet, mas a tua Bíblia, a boa e velha Bíblia, às vezes está bem nova, que não foi quase usada, né? Sabe, amado, primeira coisa, se você quer se fortalecer, se você quer ser forte, se fortaleça em Deus. Efésios 6,10. Segunda forma de você se fortalecer, 1 Pedro 1,16 fala, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. Então, segunda forma de você se fortalecer, é você, sabe, se santificar, e santidade é separação, me separar do mal, e por isso lá em 1 Tessalonicenses 5,22, fala assim, 1 Tessalonicenses 5,22, é uma receita para nós nos fortalecermos. Diz assim, fugir de toda a aparência do mal. Então, primeira coisa, se fortalece no Senhor. Segunda, amado, foge da aparência do mal, se santifique. Tem aparência de mal, fuja. Ah, pastor, mas não é tão ruim assim. Foge, irmão. Foge da aparência do mal. O pecado parece bom, o pecado parece agradável, o pecado parece doce no começo, o pecado parece macio no começo, depois vai ficando difícil, vai ficando mais pesado, mais duro. Sabe, amado, foge da aparência do mal. Você quer ser forte? Foge do mal. A Bíblia fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. Então, se nós queremos nos fortalecer, primeira coisa, nos fortalecemos em Deus. Segunda coisa, nós fugimos de toda a aparência do mal. Irmão, Sansão brincou com o pecado. Sansão, mas veja bem, e a Dalila lá, qual que é o segredo? Qual que é o segredo da tua força? Ele, se você me amarrar com 7 cordas novas, né, você vai conseguir. E ela foi lá, amarrou.
E chamou os caras, venha, daí o cara, ele arrebentou aquilo tudo. Daí ele foi brincando com, não, se você fizer 7 tranças no meu cabelo, sabe, o pecado vai cada vez chegando mais perto, o pecado vai cada vez se aproximando mais, o pecado vai cada vez, parece que tendo um poder, sabe, sedutor nas nossas vidas. Então nós não podemos brincar com o pecado. Sabe, Sansão foi deixando, e foi indo, até que chegou um momento em que Sansão, sabe, caiu. Dalila foi lá e cortou os seus cabelos. E era aquele detalhe. Mas ele foi brincando de pecado. Grava essa aí. É de pecado em pecado que se perde o temor do Senhor. Então, meu amado, primeiro, se fortaleça em Deus. Segundo, se santifique. Há quanto tempo você não faz um jejum? Há quanto tempo você não passa a noite em oração? Vigília. Há quanto tempo? Terceira coisa, porque o nosso tempo urge, nos desembaraçando de tudo que nos atrapalha. Irmão, o que te atrapalha na obra de Deus? Hebreus 12 fala assim, Hebreus 12:1, gosto muito desse texto. Hebreus 12:1. O Tiago Tac tem uma palavra que ele pregou uma vez lá em Blumenau sobre esse texto, eu gosto demais. Um dia eu quero que ele pregue aqui. Diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Olha o que fala a parte B desse versículo. Deixemos todo o embaraço. Irmão, o que te embaraça? O que te atrapalha? O que está pesando? O que fica de repente te atrapalhando? Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe, amado, se você quer se fortalecer, começa se desembaraçando de tudo aquilo que te atrapalha de servir a Deus. Tem um monte de coisa que nos atrapalha. Quando Paulo fala para Timóteo, fala assim: Timóteo, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. O que te embaraça, irmão? O que te embaraça? O que te enrola? O que fica, às vezes, sabe, te impede de avançar no reino? É uma situaçãozinha, é um problema, é uma distração. O que te embaraça? Hebreus fala, olha, deixando todo o embaraço. Tem gente que é embaraçada com as coisas, sabe, é embaraçado com o trabalho, é embaraçado com o que tem, com o que não tem, é embaraçado com seus sonhos. Embaraçado em espanhol é estar grávido, né? Você está grávido até que é bom, né? Estar grávido é bom. Eu nunca fiquei grávido, minha mulher 2 vezes já, e eu fiquei grávido junto. Mas sabe, embaraço na nossa língua aqui é aquilo que te trava. O que te trava? O que está te travando? Ai, pastor, é muita preguiça. Ai, pastor, é muita mentira. Ai, pastor, é muita ansiedade. Ai, pastor, é que eu não gosto de tal coisa. Tem gente que eles têm são melindrosos, sabe? E daí isso é embaraço, irmão. Segue o rumo, vai caminhando. O Senhor te chama para caminhar, vamos embora. Sabe, se eu quero me fortalecer, eu não posso me embaraçar. Quando Paulo fala para Timóteo, Timóteo, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Já viu um soldado lá, mexendo alguma coisa? Não, eu estou aqui, né, esses dias aí, ó, eu não sei se é o Paraná Clube ou é o Atlético, um desses dois aí, ou é o Coxa, não lembro. O goleiro foi para o jogo, levou o celular. Paraná? Pois é, tinha que ser o Paraná, né? O Atlético, não foi o Paraná não, filho. Eu sou paranista, não foi não. O goleiro levou o celular para o gol. E antes de começar o jogo, acho que ele, sei lá, fez uma selfie e tal, e daí ele guardou lá direitinho, né? E jogou, normal. Mas não é hora. É um goleiro, não pode estar embaraçado com essas coisas. O policial está lá, né? Capturando um bandido, aí o policial está lá, peraí, deixa eu mandar um zap, deixa eu fazer uma selfie. Não dá, irmão. O crente na igreja, o que tem de crente na igreja, nesse momento às vezes, no WhatsApp, no Facebook, sabe, embaraçado, irmão. Embaraçado. Ó, o goleiro pegou um gancho, não sei de quantos jogos.
Sabe, amado, às vezes dentro da igreja, a gente já tem, vamos reforçar a intercessão, porque às vezes o pessoal fica no WhatsApp na hora do culto, fica no Facebook na hora do culto. Irmão, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Você quer se fortalecer, na hora do culto, conexão total com Deus, eu estou com o Senhor, sabe? Coloca no modo avião teu telefone, não recebe mensagem nem nada, não, agora é o Senhor. Então, se você quer se fortalecer, primeiro, se fortaleça em Deus, se santifique, se desembarace, e quarto, Colossenses 3,5, eu amo Colossenses 3,5, tem que fazer um quadrinho, sabe, e colocar na nossa casa, Colossenses 3,5, eu acho maravilhoso, porque é um segredo para a tua vitória, é um segredo para você romper e avançar. Colossenses 3,5 fala assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, ou seja, morra para a natureza terrena, em outra tradução fala, estejais, pois, mortos para a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, sabe, sobre essas coisas vem a ira de Deus, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabe, amado, se nós queremos nos fortalecer, a gente tem que realmente, sabe, vencer, a gente tem que morrer a cada dia, e Paulo fala nesse texto, morra para o seu eu, todos os dias. Devemos morrer para o nosso eu, porque se eu quero me fortalecer no Senhor, eu preciso realmente me entregar e me render a Ele e morrer para o mundo. Paulo fala em Colossenses 2, fala assim, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem morrido, amado, para o eu, para a sua carne, para os seus desejos, para a sua concupiscência. Você quer ser forte? Se fortaleça em Deus. Você quer ser forte? Se santifique. Você quer ser forte? Fuja do mal. Se desembarace daquilo que te atrapalha e morra para o seu eu todos os dias. O apóstolo Paulo enfrentou uma dificuldade muito grande na igreja de Corinto. Irmãos, Corinto era a igreja mais pentecostal da região e da época. Eram os penteca, eram os corintianos, quer dizer, a igreja de Corinto. Eram os pentecostais, era o pessoal da igreja de Corinto. Lá o cara falava em 8 tipos de língua estranha. Era poliglota espiritual. Os caras tinham dom. E Paulo escreve para os irmãos da igreja de Corinto, um fala em língua, outro tem profecia, outro milagre, outro fé. Sabe, eles tinham os dons ali, era demais. Mas tinha uma coisa muito séria que Paulo enfrentou na igreja de Corinto. Eles eram cheios de Espírito Santo, mas eles eram fracos. Eles eram infantis, eles eram carnais. E por isso Paulo traz uma exortação dura para aquela igreja. Sabe, 1 Coríntios 3, só para a gente terminar, porque a hora já está querendo... 1 Coríntios capítulo 3, irmão, escuta isso. Olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto. Eu, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas falei como a carnais, porque são como criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento, não comida sólida, porque não podeis suportar, nem ainda agora podeis. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, não são porventura carnais, e não estáis andando segundo a carne, segundo os homens? Porque alguns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não são apenas homens? Quem é Paulo, quem é Apolo, são ministros pelos quais crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a eles. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ora, uma coisa é o que planta, o outro é o que rega, mas cada um receberá segundo o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amado, Paulo fala para essa igreja, ele fala, vocês são carnais, vocês são criancinhas na fé, vocês não são fortes. Uma criancinha forte é fraca, irmão. Uma criancinha é fraca. E Paulo fala, e Paulo traz essa dura exortação para a igreja, para aqueles irmãos. Sabe por quê, amado? Porque é hora de crescer. É hora de nós crescermos, é hora de nós amadurecermos, é hora de nós nos fortalecermos, é hora de realmente nós falarmos, Deus, eu quero deixar as coisas de menino, como disse Paulo em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, discorria como menino, agia como menino, pensava como menino, mas cheguei a ser grande e abandonei as coisas de menino.
Sabe, amado, é tempo de nós sermos uma igreja forte, e para sermos uma igreja forte, não adianta só o pastor ser forte, ou de repente o missionário ser forte, o pastor Jeff, o pastor Ivo, o pastor Edmur, o Luciano, os irmãos aí, o Nelson, eles são fortes, o Kleber, o Marcos, cada um de nós, porque uma corrente só é forte se todos os elos forem fortes. Se uma corrente tiver um elo fraco, quando puxa, aquele elo vai arrebentar, e a corrente arrebentou. Eu digo para você nessa noite, amado, Deus quer que você seja forte. Deus quer que você seja forte, Deus quer que você seja um homem realmente, sabe, forte, abençoado, uma mulher forte, abençoada. Hoje é tempo de crescer, a Bíblia fala, Deus dá o crescimento, Deus fortalece. Então, meu amado, a decisão é sua. Você quer crescer? Você quer amadurecer? Você quer romper? Quanto tempo mais vamos ficar aí nessa meninice? Deus tem nos chamado, Deus falou conosco nessa semana, na vigília aqui, na reunião da intercessão, que o joio até cresce no meio do trigo. O joio cresce no meio do trigo, mas ele continua sendo joio. Mas Deus pode transformar, Deus pode mudar, Deus pode realmente fazer a diferença. E nessa noite eu quero dizer para você, meu amado, Deus quer te fortalecer. Deus quer que você seja forte na tua fé, que você creia no Senhor, que você não seja aquele que fica, acho que hoje eu não sou crente, amanhã eu sou crente, hoje eu sou de Deus, amanhã eu não sou de Deus. Irmão, Deus quer que você se posicione, e nessa noite, amado, comece realmente se fortalecendo em Deus, comece fazendo um propósito de santidade. Deus, eu vou me santificar, eu vou cuidar com o meu falar, com o meu agir, com as minhas decisões, com o que eu penso, o que eu acho. Começa a se desembaraçar das coisas que estão te travando. O que toma teu sono? O que está roubando o teu sono? Morra para o seu eu, morra para as coisas carnais e entrega para o Senhor a sua vida. Eu vou pedir para você ficar de pé nessa noite, eu vou fazer uma pergunta para você. Se Deus chegasse hoje, e Deus passa por você, e Deus começa a olhar para você, e Deus pergunta para você, você é daqueles que fortalece os que estão fracos? Ou você é o fraco, que sempre está precisando de apoio? Irmão, não é pecado ser fraco, não tem problema nisso. Mas o fraco precisa se fortalecer. A Bíblia fala, e agora? Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. Porque o Senhor já se entregou por mim. Nessa noite, amado, o Senhor chama você e fala, até quando? Deus chama a igreja aba e fala, até quando? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou. Nessa noite, amado, Deus quer que você se posicione, sabe por quê? Porque Deus quer confiar coisas grandes, a homens fortes, a mulheres fortes, a pais de família fortes. Deus quer confiar a você algo muito maior do que você já imaginou. Deus quer confiar, sabe, a mim, a você, a nós enquanto igreja, algo poderoso, e nós precisamos nos fortalecer. Nessa noite, eu não sei como você entrou aqui, meu amado, mas eu quero que você saia daqui como um homem forte, uma mulher forte, como um gadita, e a palavra fala que os gaditas, o menor valia por 100, e o maior valia por 1000. Deus quer que você saia daqui como um gadita, um homem, uma mulher, alguém que é forte no Senhor, alguém que vive, aleluia, na presença do Senhor e é canal de bênção. Talvez você entrou aqui enfraquecido, e eu digo para você, nós queremos fortalecer você, nós queremos ajudar você, e dizer para você, o Senhor vai te fortalecer. Nós queremos suportar e ajudar você, mas nós vamos nos alegrar muito quando você falar assim, eu estou me fortalecendo no Senhor. Nós vamos nos alegrar muito quando você falar assim, eu estou deixando as coisas de menino, eu estou abandonando o pecado, eu estou vigiando, eu estou me desembaraçando. E Deus nessa noite quer começar essa transformação. Pastor, eu já sou uma bênção. Pastor, eu já sou crente há tempo. Pastor, eu estou me sentindo enfraquecido hoje. Deus quer te fortalecer, meu amado. Porque o projeto de Deus é que você seja forte, abençoado, cheio da unção, cheio do poder de Deus. E se você nessa noite quer receber esse poder sobrenatural do Senhor na sua vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente.